Investir pesado no porto e nada nos acessos é tipo malhar só o braço. Fica gigante em cima e fino embaixo. Sabe quem disse isso? Eu mesmo, estudante de sistema de transporte e um forte defensor do treino de perna. E o Porto de Itajaí é exatamente esse cara da academia. Se tira uma foto acima da cintura, lindo, maravilhoso, moderno, movimentado, economicamente muito importante. Mas quando você desce o enquadramento e aparecem as pernas, acesso limitado, gargalo, fila e aquela sensação de, pô, não é possível que esse cara não tá vendo isso. Tá parecendo um picolé. Deixando as brincadeiras de lado e falando sério agora, a verdade é que essa comparação não é só uma piada. Ela ajuda a entender um problema real da infraestrutura aqui no Brasil. Em resumo, a gente investe em um porto, deixa ele moderno, cheio de capacidade, movimentado e esquece que tudo isso só funciona se a carga conseguir chegar e sair de lá sem trazer malefícios à cidade no qual o porto está inserido. Afinal, o porto ele não é só um lugar onde o navio encosta, ele é um pedaço de um sistema muito maior. Ele depende da cidade, das estradas e de outros modais e principalmente de planejamento. Se uma parte não acompanha a outra, pronto, vira gargalo, vira fila, vira trânsito, vira muita reclamação. E no final, todo mundo paga a conta. E para entender o tamanho desse problema, a gente precisa descer um degrau. É aí que começa a parte importante do vídeo. Entender como esse desequilíbrio acontece e por que ele cria tantos problemas. A partir de agora, a gente entra no assunto de verdade. E o primeiro conceito fundamental para isso é que quando a gente olha para um porto funcionando na prática, fica claro que ele não existe sozinho. Porto e cidade vivem praticamente grudados. O crescimento de um influencia diretamente o outro. Às vezes isso é ótimo, às vezes nem tanto. De um lado, o porto gera emprego, movimenta a economia, traz investimentos. De outro, ele também traz caminhões, tráfego, áreas restritas, ruídos, competição por espaço urbano. Não dá para separar as duas coisas. O que acontece dentro do porto respinga na cidade, e o que acontece na cidade interfere nas operações do porto. E esse equilíbrio, ou a falta dele, aparece muito bem no exemplo de Itajaí. Pegando esse exemplo, ali na relação porto-cidade é praticamente uma convivência diária. O porto de Itajaí está inserido no coração da área urbana. Não é um porto isolado, distante, escondido. Ele está ali, do lado do trânsito, dos bairros, do comércio, da rotina das pessoas. Quando o porto cresce, a cidade sente, e quando a cidade muda, o porto precisa se adaptar. Isso fica claro em vários pontos. Quando o fluxo de caminhões aumenta, quem percebe é a população, no trânsito, no acesso, na mobilidade, e quando a cidade tenta expandir as áreas residenciais ou criar novos espaços públicos, esbarra na necessidade de manter corredores logísticos operando bem. É uma balança constante, um lado não funciona sem o outro. Mas ao mesmo tempo, é essa proximidade que faz Itajaí se desenvolver. O porto é um dos principais motores econômicos da cidade. Atrai empresas, sustenta empregos, estimula serviços, influencia infraestrutura. A identidade da cidade é moldada pela presença do porto. E é aqui que a gente chega na grande questão. Como equilibrar tudo isso? Como garantir que o porto continue crescendo sem sufocar a cidade? E como permitir que a cidade se desenvolva sem comprometer a eficiência logística? Essas perguntas são centrais quando analisamos Itajaí e mostram por que pensar na relação porto-cidade é tão importante. Para responder isso, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda. A partir daqui, a gente começa a olhar para os impactos positivos, negativos e para como essa convivência pode ser melhor planejada. Quando falamos dos pontos positivos do Porto de Itajaí, não tem como negar o seu impacto direto na economia. Cada navio que chega não traz só container, traz emprego, renda e movimento para o comércio local. A operação de um navio movimenta guindastes, amarração, fiscalização, logística, tudo isso gira dinheiro na cidade. Os trabalhadores consomem localmente, em restaurantes, mercados, postos, é um ciclo que se retroalimenta. Além disso, Itajaí virou um polo logístico, porque o porto atrai empresas, operadores logísticos, transportadoras, despachantes, todos se instalam perto do porto puxando o desenvolvimento urbano. Mas nem tudo são flores. Um dos maiores problemas é a famosa fila de caminhões. O acesso depende basicamente da BR-101, já uma das rodovias mais movimentadas do país. Somando o trânsito normal com centenas de caminhões do porto, o resultado é engarrafamento quilométrico que afeta toda a região. Os caminhões passam por dentro da cidade, cruzando os bairros residenciais, gerando barulho constante e vibração. E tem mais, o asfalto urbano não foi feito para suportar o fluxo pesado constante. Buracos aparecem rápido e a cidade gasta cada vez mais para manter as vias transitáveis. O porto gera riqueza, mas parte do custo fica literalmente espalhado pelo chão da cidade. O coração do problema bate em um ritmo descompensado.
Enquanto o porto cresce e se moderniza, seus acessos permanecem presos em um modelo ultrapassado. A realidade é que criamos um sistema onde todas as rotas convergem para o mesmo ponto de estrangulamento. Imagine uma grande orquestra onde todos os músicos tocam o mesmo instrumento. Assim funciona a logística portuária aqui. Mais de 95% de toda a carga depende exclusivamente do modal rodoviário. As BR-101 e 470 não são simplesmente rodovias movimentadas, são os únicos canais de um sistema que precisa de múltiplas vias de escoamento. Essa dependência excessiva gera um efeito dominó perverso. Cada novo investimento no porto sem o devido investimento nos acessos significa mais caminhões nas mesmas estradas já saturadas. O crescimento que deveria trazer desenvolvimento acaba gerando congestionamento, custos operacionais crescentes e um desgaste acelerado da infraestrutura urbana. A localização do porto no tecido urbano intensifica esse drama. Não se trata apenas de trânsito, é a convivência diária entre operações logísticas e a vida comunitária. Bairros inteiros respiram a poeira dos caminhões, ouvem o ruído constante dos motores e veem suas vidas se deteriorarem sob o peso de um fluxo para o qual não foram projetados. O verdadeiro desafio vai além das filas de caminhões. Estamos falando de um modelo que concentra riscos em um único modal, transforma o sucesso portuário em um problema urbano, limita a competitividade regional pela lógica do gargalo e gera custos que deveriam ser de logísticas e despesas urbanas. A solução não está simplesmente em ampliar as rodovias, mas em quebrar essa lógica do funil, investir e projetar em uma malha para um sistema multimodal eficiente. Precisamos de ferrovias que realmente cheguem aos portos, hidrovias que funcionem como alternativas reais, e um planejamento que entenda que a eficiência portuária começa muito antes da porteira do porto. Mas não é um beco sem saída. Existem soluções em discussão. A duplicação da BR-470 é crucial para distribuir melhor o fluxo. Melhorias da BR-101 com o ajuste de interseções e faixas auxiliares também ajudariam. Projetos de ligação de ferroviária, como a conexão com o Alto Vale e a Ferrovia do Frango, permitiriam que parte da carga chegasse por trem, aliviando o rodoviário. A readequação de vias urbanas poderia criar corredores exclusivos, afastando os caminhões das áreas mais densas, e sistemas de agendamento mais eficientes organizariam melhor o fluxo. No fim, a lição é clara. Não adianta ter um porto eficiente se o caminho até ele não funciona. Um porto forte, com acesso fraco, vira gargalo, custo extra e estresse para todo mundo. Itajaí mostra isso na prática. O porto é competitivo, mas a cidade sofre com trânsito, ruído e infraestrutura desgastada. Os projetos de melhorias não são luxo, são uma necessidade que beneficia a todos. O porto e a cidade são um organismo só. Quando há integração entre os diversos tipos de modais e cada um assume o seu papel, a economia gira sem sacrificar a qualidade de vida. O potencial existe. Falta agora alinhar as pernas com o braço.